O Tottenham contratou Thomas Frank para liderar o elenco e ser a solução para o futuro. A dúvida que fica agora é se ele foi uma boa escolha ou apenas mais um treinador de passagem pelo clube. E será que não tinham opções melhores? Será que ele tem um bom encaixe com o elenco do Tottenham? Será que a cultura dele como treinador combina com a do Spurs, né? Uma cultura que é muito forte e diferente de muitos treinadores de elite que eu já falei aqui no canal, né? Figuras como Mourinho, figuras como Antônio Conte aqui, que eu falei que não deram certo no elenco. Será que ele traz isso de diferente? Eu vou explicar tudo isso aqui no vídeo de hoje, cara. E também eu vou montar um elenco baseado no que já tem hoje no Tottenham. Eu não vou contratar nenhum jogador, não vou fazer nada hipotético. Vou só usar os jogadores que já tem pra montar um elenco e vou te dar a possível formação que ele deve utilizar na temporada. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E esse aqui foi um vídeo extremamente pedido no canal. A galera me pediu muito pra gravar vídeo de Thomas Frank, né? A galera que tava com dúvida se ele era ou não um bom treinador pro Tottenham. Teve gente pedindo pra montar elenco dele e eu não fiz isso muito porque eu não acredito que valha a pena montar um elenco pra ele. Durante o vídeo você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Mas basicamente, cara, esse treinador é um treinador que eu quero que vocês encarem ele como vocês encaravam Graham Potter. É o mesmo perfil de treinador. Um treinador meio adaptável ao elenco, né? Ele pode pegar peças bem ruins e fazer elas renderem. E peças boas também ele consegue tirar alguma coisa, montar uma ideia ali. Ele consegue se adaptar muito bem aos adversários. Ele consegue variar muito bem sua formação, né? Ele consegue fazer variações em suas formações. E ele consegue extrair muito dos jogadores também quando ele precisa, né? Sempre mantendo uma identidade um pouco reativa, né? A reatividade é o que você vê sempre em Thomas Frank, pelo menos que ele apresentou na Premier League, né? Um estilo bem perigoso, né? Porque qualquer vacilo você pode acabar tomando um gol muito rápido. Ele usa de diversas artimanhas para poder marcar um gol, bolas paradas e muitas outras coisas, sempre aproveitando os recursos que os jogadores têm, né? Se ele tiver um bom batedor de faltas, ele vai aproveitar. Se ele tiver um bom batedor de pênaltis, ele vai aproveitar. Se ele tiver uma galera que cabeceia bem, ele vai tentar aproveitar as bolas paradas, vai tentar forçar esse tipo de lance. É um treinador que traz isso como identidade, né? Futebol reativo, um futebol inteligente, um futebol que se destaca aos outros, monta muito bem os times, monta muito bem os elencos. Ele é bem adaptável, né? Assim como o Graham Potter, né? Uma coisa que pode fazer dele um treinador interessante para mata-matas. Eu elogiei muito o Potter em questão de mata-matas, né? Eu falei, inclusive, né? Elogiei a passagem dele no Chelsea nessa parte. Foi a única coisa que ele fez de direito ali, né? Foram os mata-matas muito bem montados por ele. Ele conseguiu realmente trazer um futebol muito consistente ali, com um equilíbrio defensivo, que talvez não seja o mais bonito de se assistir, mas funciona. O Chelsea conseguiu, né? Mostrar alguma coisa nisso e outros times que ele treinou também. Então ele sempre foi muito qualificado nisso. Ganhar do Brighton de Graham Potter sempre foi complicado, assim como ganhar do Brentford de Thomas Frank. Ele sempre foi um time que deu muito trabalho. Agora, isso não quer dizer que Thomas Frank é o cara certo pro Tottenham. Aqui a gente já tem outra coisa pra gente conversar. Cara, Thomas Frank, ele é um bom treinador. Fato, não tem o que falar, cara. Ele consegue manter os caras no topo da liga sem o melhor elenco do mundo e ele consegue manter a galera ali, pelo menos, acima do 10º, sabe? E jogando um futebol interessante, um futebol que não é covarde. Ele consegue ficar bem com a posse da bola, né? Ele não é um cara que tá com medo de ter a posse da bola, como no Espírito Santo, né? Com o Forest, que ele não quer ter que propor o jogo, ele quer sempre ser muito reativo. Não, ele tem a reatividade como base da ideia dele, mas ele não é refém dela, então ele tem variações. Essas variações, inclusive, me fizeram dizer, né, que ele provavelmente vai ser bom em mata-mata, né? Porque ele sabe adaptar muito bem os times. E essa adaptação, ela é extrema. E aqui vem uma coisa interessante. Potter, ele tinha um problema, né? Porque ele pensava o jogo muito de uma maneira moderna, então era sempre aquele futebol mais de controle. Você pode dizer que é guardiolista, mas não é guardiolismo, é só futebol de controle mesmo, que era uma base dele, mas era um futebol de controle muito defensivo, né? Ele poderia usar alguns princípios, como a linha alta às vezes, mas ele sempre se preocupava com a defesa do time dele e manter uma estrutura defensiva em campo. E Thomas Frank é um cara que faz algo parecido, mas sem ser refém do futebol de controle. Ele consegue fazer uma coisa que Potter é gênio, né? Que é conseguir adaptar bem os jogadores que ele tem. Ele não é refém de um lateral específico. Se ele tiver laterais ofensivos, ele vai fazer os laterais subirem em campo pra ser mais ofensivo. Se ele tiver laterais defensivos, ele vai usar bem os laterais defensivos. Se ele tiver bons camisas 10, ele vai fazer um esquema com camisas 10. E, inclusive, ele pode usar mais de uma das coisas, porque agora ele vai ter disponível um elenco maior, um elenco mais rodável. Então, talvez em um jogo ele use pontas mais dribladores e tudo mais. Aí no outro ele usa 2 camisas 10 ali no ataque, mais um 9. E ele prefira fazer o jogo nos lados de campo usando mais o físico dos alas. Então ele vai pra um 3-4-3, né? Ele abandona o 4-2-3-1, que seria com camisa 10 tradicional ali por dentro, e os pontas dribladores, e vai pra utilizar 2 camisas 10 por dentro. É um plano que ele pode ir atrás. Então o Thomas Frank vai conseguir extrair 100% do potencial do elenco do Tottenham em questão tática. Isso não quer dizer que o elenco vai entregar desempenho em campo, e isso vai fazer o Tottenham pontuar pra ganhar a liga, ou ganhar qualquer campeonato, ou ganhar qualquer copa, ou qualquer outra coisa que vocês tenham em mente. Isso só quer dizer que talvez os jogadores eles rendam bem
também sobre o comando de Thomas Frank, é uma possibilidade. E eu não acredito que Thomas Frank deve acabar abaixo da 6ª posição com o Tottenham dele. Uma previsão que eu tô dando aqui, posso estar completamente enganado, ele terminar em 18º, não sei. Aí o Tottenham ser rebaixado, mas eu imagino que ele não deve acabar abaixo do 6º. Inclusive, o Brentford era um limitador nele como treinador. Então sim, é uma escolha que você ganha um cara extremamente adaptável, um cara com um cultural que faz com que a direção do Tottenham ache ele interessante, porque ele encaixa um pouco ali dentro da ideia do clube, e é um cara que vai trazer essas características aí de usar bem os jogadores, de usar bem o que tem à volta dele, cara. Aí fica aquela dúvida, né? Será que não tinha outras opções melhores no mercado? Sim e não. E aqui a gente entra num ponto interessante desse vídeo. Mas antes de eu entrar nele, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ok? Ajuda bastante o canal. Se possível, também use a opção de hype que tem na aba de comentários aí, né? Se você tiver um smartphone, vai na aba de comentários, passa pro lado, e aí você pode me dar um hype gratuito ali nos comentários. Vai ajudar bastante esse vídeo a chegar em mais pessoas. E também, se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive me ver comentando esse tipo de coisa, tem no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Lá eu comento futebol diariamente, né? Notícia de mercado e tudo mais, eu tô por lá. Enfim, cara, agora a gente vai entender o X dessa questão aqui, cara. Aí separam a galera, né? Separa um tipo de torcedor, outro tipo de torcedor, um tipo de pensamento, outro tipo de pensamento. O Tottenham, ele tinha uma escolha melhor? Sim, tinham treinadores no mercado que são escolhas mais inteligentes de você fazer se você quer ganhar, se você quer ser competitivo. Tem escolhas melhores. Assim como o Chelsea tinha escolhas melhores e escolheu Enzo Maresca como treinador. Se o Tottenham hoje estivesse contratando Enzo Maresca, também seria uma opção parecida, né, do que eu tô falando aqui hoje, né? Porque seria uma opção interessante também. Mas agora, seria a melhor opção? Não, não seria. O Tottenham tinha, por exemplo, um Xavi que tá desempregado no mercado e que poderia contratar. Mas aí você teria que contratar jogadores juntos, reforçar o time, gastar uma grana pra investir em Xavi. Assim como muitas outras opções que eu vejo no mercado hoje iriam pro Tottenham, mas o Tottenham precisaria investir grana pra montar o elenco certo, pra tirar 100% da ideia do treinador. E não o treinador se adaptar à ideia do Tottenham. Agora vocês estão começando a entender, né? Porque se eles contratam esse treinador maior ou com mais potencial, e aí ele tenta, pô, vou combater ali com o futebol de controle também. O Chelsea tá assim, o Arsenal tá, o Manchester City, eu também vou ter esse futebol de controle, eu quero Xavi aqui pra treinar o elenco. Seria interessante. Mas agora, ele tem como reagir ao futebol de controle e ainda trazer um cara que você não vai precisar contratar. Então, o Tottenham tinha outras escolhas melhores? Teoricamente, sim. Na prática, não tinha. E aqui a gente entra no assunto desse vídeo, cara. Eu acho que a direção do Tottenham não tá nem um pouquinho contente com o fato de ter que ficar gastando dinheiro toda hora. Eu acho que eles já notaram que talvez não valha a pena, porque eles talvez nem acreditem que eles vão ganhar. Então, pra que infernos você contrata um treinador de mais alto nível e tenta trazer o melhor treinador possível, ou tenta correr um risco como contratar um novo Ange Postecoglou, né? Um cara com uma ideia meio revolucionária ali, meio maluca, que não tem nada a ver com a identidade e a ideia do clube. Não tem por que fazer isso. Então, pra mim, a contratação de Thomas Frank, ela é absolutamente inteligente do ponto de vista da direção do clube. Porque você contratando esse cara, você não precisa contratar um jogador. Você não precisa contratar nada. Não tem por que você fazer isso. Porque ele, por si só, vai adaptar a ideia dele ao elenco que o Tottenham tem. E o Tottenham não vai nem precisar contratar jogadores pra ele, né? O Tottenham pode contratar agora jogadores pensando no futuro. O Tottenham pode contratar jogadores ali que estão balançando ali em algum clube que vai ser de um preço interessante. Então o Tottenham vai poder economizar muita grana daqui pra frente. Porque ele tem esse cara como treinador, cara. Essa é a parte especial que fez o Spurs olhar pra esse cara e contratar ele, cara. E dizer, pô, preciso contratar esse cara aqui pra ser o treinador do nosso clube. Ele vai exatamente com a identidade que eles querem ter. O jeito que ele trata o futebol, o jeito que ele trata os jogadores, o jeito que ele trata as coisas, é exatamente a identidade que o Spurs teve. Sucesso com o Pochettino, né? Um cara mais paizão ali, que abraçava mais os jogadores, que era mais paciente e tudo mais. Um cara que vai gostar muito de estar ali, né, treinando no clube. Então, desse ponto de vista, realmente é incrivelmente bem sucedido. Mas antes, cara, eu preciso falar pra vocês que eu perguntei pra um torcedor do Tottenham, o que você espera de Thomas Frank? O que você espera que ele ganhe? Veio um absoluto silêncio. E talvez você, torcedor do Tottenham, agora também entrou em um absoluto silêncio, né? Essa é a questão, né, desse vídeo. Eu acho que quando você vem me perguntar o que eu acho que Thomas Frank pode fazer com o Tottenham, o que ele pode ganhar, você deveria ter se perguntado primeiro essa questão. O que você acha que ele pode ganhar com o Tottenham? Com o elenco que o Tottenham tem hoje? O que você acha que ele é capaz de fazer? Se a resposta na sua cabeça for nada, você não precisa nem me perguntar depois. Porque tem muita gente que tem me feito essa pergunta e eles já sabem a resposta. E eu, cara, não acredito que ele é capaz de ganhar nada. Pra ser bastante sincero com vocês, cara. A não ser que role um encaixe absurdo, os jogadores hypem, e aí, nossa, vamos ganhar a liga e tudo mais, se rolar aquele momento, sabe? Tirando isso, cara, eu acho praticamente possível dele ganhar a Premier League, dele conseguir pontuar mais com quem ele vai combater ali na próxima temporada, né? Arne Slot,
Arteta, Guardiola, que tá voltando aí também, né, com um time melhor do Manchester City novo. Vai ser difícil, sabe? Então, eu quero que vocês entendam isso, cara. Assim, eu não tenho como dar uma previsão mentirosa pra vocês. Eu acho que Frank tem capacidade de ganhar uma Champions League? De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Eu não vou dizer isso aqui pra vocês. Eu acho que não tem nenhuma chance, cara. Eu não vejo futebol suficiente pra isso. E ele é um cara que extrai muito de peças menores. Ele monta elencos e pensa eles pra amplificar essas peças que têm um pouco mais de qualidade e fazer as outras se sacrificarem por essa peça. Isso não quer dizer que este mesmo treinador tem a capacidade de extrair o melhor das melhores peças. Eu não sei se esse cara seria o cara certo para treinar Cristiano Ronaldo, um Lionel Messi e muitas outras figuras. Eu sinceramente acredito que não. Assim como eu acho que Alegre e Cristiano Ronaldo juntos foi uma bizarrice. Mas a gente não tem nenhum Cristiano Ronaldo no Tottenham, então tá tudo bem, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês o Transfermarkt e depois eu vou mostrar o elenco que eu montei baseado no que tava lá. Bom, cara, tamo aqui dentro do Transfermarkt, a gente tem algumas saídas já certas, né? Dizem que Romero vai embora, por exemplo, que tá aqui. Eu sempre falei que Dragusin deveria ir embora do Tottenham por causa do antigo treinador. É claro, né? Eu olho pro antigo treinador e penso que Dragusin é uma bizarrice estar com ele. Faltava passe, faltava qualidade pra fazer a bola ir pra frente em um jogador que nem Dragusin, mas ele é um jogador que vai ser muito bem utilizado nas mãos de Thomas Frank, que vai saber tirar o melhor das características dele e dos outros jogadores aqui desse elenco, né? Inclusive, Romero saindo, eles podem ir atrás de um zagueiro um pouquinho mais barato, né? Porque a saída de Romero não vai criar esse impacto todo agora, que vai prejudicar o trabalho dele a muito longo prazo. De goleiro, ele tem aqui Guglielmo Vicário, que é um bom goleiro. Kinski também é interessante ali, é bem jovem ainda, tem futebol pra entregar. Nas laterais, ele tem laterais balanceados e alguns laterais mais ofensivos, como um Pedro Porro. Ele também tem um tal do Ark Gray aqui, que é um jogador muito interessante, né? No meio de campo tem figuras de qualidade que tem mais idade, algumas estão pra sair, outras não estão. Se ninguém aqui fosse vendido e não fosse contratado ninguém, não faria nenhuma diferença pra ele, ele conseguiria montar o elenco do mesmo jeito. Ele vai saber utilizar bem um Bergvall nas horas certas, né? Kulusevski também, que é um jogador diferentaço ali, com passe de trás pra frente com muita qualidade, né? Um jogo mais pensado como um camisa 10, que às vezes quando ele joga no meio de campo, que é super interessante, ele também pode tentar extrair o melhor do Kulusevski, tentar achar a melhor versão dele. Temos nosso querido James Maddison aqui, que foi extremamente mal utilizado nas mãos de Ange Postecoglou, né? Um dos piores usos que eu já vi de Maddison, tirando o seu início. Sim, eu vi o início, você não precisa me falar. Eu tava assistindo cada um desses jogos, ok? Eu acompanhei aquela temporada do Tottenham quando ele chegou. Não precisa me falar, eu sei que o início foi muito bom, mas eu tô falando dessa. Heung-min Son também é um jogador que ele vai saber utilizar muito bem, né? Não tem nenhum problema em relação a isso. E aí tem os jovens franceses aqui, o Odobé e o Matistel, que também ele lida bem com jovens. Centroavância, pô, é um problema, precisa contratar centroavante agora. Não precisa mais, cara. Solanke vai sobrar na ideia dele, cara. Não precisa se preocupar tanto assim, cara. Não faria diferença entre ter um Osimhen, um Gyökeres e um Solanke nas mãos de Thomas Frank. Então, eu quero que vocês entendam isso, cara. Esse elenco aqui é mais que o suficiente, né? Talvez a única coisa que eu vou mudar é o tal do Romero, porque eu sei que ele tá certinho aí pra poder ir embora. Enfim, agora eu vou mostrar o elenco pra vocês. Bom, cara, e esse aqui é o elenco montado. O Romero tá aqui porque eu fui num site checar, né? E eu vi que ele renovou até 2027. Então ele pode jogar pelo Tottenham. E aí a gente tem aqui Vicário e Kinski no gol, né? Como goleiros principais. Eu acho que não tem muito o que mudar. Sim, Thomas Frank usa bem a qualidade com os pés dos goleiros, eu não tenho dúvida, mas ele não é refém disso. Ele não precisa necessariamente. Então, os dois vão dar conta. E Vicário é um bom passador. Vicário não é um mau passador, não. Ele não joga mal nessa parte, não. Não deixa a desejar e eu acho que é o suficiente pra Thomas Frank. Na zaga, ele vai ter dois zagueiraços, assim, que ele não tinha anteriormente. Zagueiros que podem mudar o rumo do jogo, inclusive vai ser muito interessante pra ele. Tem Kevin Danso aqui, que é um jogador que eu gosto bastante. E Dragusin, que vai ser muito bem utilizado, né? O jogo de cabeça dele, talvez seja um cara aí que ele use aí pra fechar um jogo, pra fazer um gol e tudo mais. É interessante, né? Então, essa limitação que anteriormente tinha na zaga, ele não vai ter mais, né? Lembrando que eu não contratei ninguém, isso aqui é só o elenco que tá hoje no Tottenham, montado de uma maneira que eu vou explicar pra vocês. Nós temos Pedro Porro e Spence na direita, e na esquerda o Dodge e Ben Davies. Aí você pode ter uma dúvida, né? Pô, se lesionar o Dodge, então ferrou. Não, você pode botar Spence na esquerda, e Davies vai cumprir papel ali, fechar jogo, né? Você tá ganhando a partida, tu põe Davies ali, que é um cara mais defensivo, ele vai cumprir a função de lateral e ainda vai conseguir marcar bem, né? Só que não é um cara que vai ganhar a partida sozinho, então ele deve usar mais como uma opção tática pro time do que qualquer outra coisa, até porque Ben Davies não vem muito bem na carreira, mas é um jogador que ele pode utilizar também, você não necessariamente precisa contratar. Qualquer coisa ele adapta Ark Gray na lateral, né? Ark Gray com esse treinador vai ser possível utilizar em qualquer posição da zaga e das duas laterais e provavelmente do meio de campo. Pro estilo de jogo dele, eu acho que Ark Gray consegue cumprir qualquer papel, então se você precisar de uma peça coringa, Ark Gray tá aqui pra isso. E eu coloquei Ark Gray como o primeiro volante do time, pelo volume físico e estamina dele. Ele é um moleque que se destaca muito por isso, ele corre muito, ele aguenta correr pra caramba, ele marca muito, ele é um cara muito intenso nos duelos, então é um tipo de jogador específico que ele vai utilizar muito bem. Eu acho que pode ser um excelente primeiro volante, com o Bissouma na reserva, que também entrega um número absurdo, só não ter essa estamina toda, né? Bissouma, o grande defeito
defeito desse, eu diria, como jogador, é essa falta de estamina dele, essa coisa de realmente não aguentar tanto tempo ali. Pode ser que o Tottenham vá atrás de mais algum volante ali, ou pode usar alguém da base também. Volto a falar com o Thomas Frank, tudo isso é possível, né? Você não vai ter uma queda bizarra de rendimento porque você não tem um jogador tal. Ele vai conseguir adaptar o time a isso, vai poder mudar a formação no futuro e tudo mais, então tá tudo certo. Aí nós temos aqui Bentancur e Pape Sarr como segundo volante. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Bentancur vai ser o título absoluto do Tottenham daqui pra frente. Bentancur faz exatamente o que o treinador quer, ainda vai ter uma chegada à frente interessante e também é um jogador, né, que é mais inteligente, uma coisa que vai muito na casa do que esse treinador vai gostar, e com o Potter gosta, eu falei muito disso de Potter, né, que ele vai preferir jogadores mais inteligentes, jogador que vai ter um passe a mais e tudo mais. Esse tipo de jogador também vai ser bem utilizado nas mãos de Frank. Então Bentancur talvez seja titular absoluto, inquestionável da posição. Sarr ganhou muito destaque com o treinador anterior, cara. Ele se tornou a versão que ele é hoje de destaque por causa do treinador anterior. Antes, a gente sabia que Bentancur era o grande destaque ali. E aí, como camisa 10, nós temos James Maddison e Bergvall. E também o tal do Kulusevski, que ele também serve como camisa 10. Ele é mais uma opção aqui. Inclusive, ele pode revezar a camisa 10 com Maddison e Kulusevski. Ele pode fazer uma dupla de Maddison e Kulusevski no ataque, num 3-4-3 com Solanke, e tentar utilizar som um pouco menos. Tem várias formas dele fazer isso. Mas basicamente o que eu acho que é melhor pra, inclusive, amplificar o James Maddison, que pode ser uma versão muito melhor de um Damsgaard que ele vem utilizando hoje no time do Brentford, eu acho que ele deve focar bastante em Maddison pra ser a peça-chave desse elenco, né? Porque quando você tem um James Maddison, que é um jogador com tanta qualidade, e você vê ele tão apagado, tão fantasmagórico no time do Tottenham, você percebe que tem alguma coisa errada com o treinador anterior. Porque Maddison era um absoluto destaque. É um cara que hoje nem bate falta, né? É um cara que não tenta arriscar uma falta. É o cara pra liderar esse elenco, é o cara pra bater falta, pra bater escanteio, pra tentar um pênalti, pra fazer um monte de coisa. É botar Maddison como o titular absoluto, como o cara que vai definir o jogo, com toda certeza. Ainda tendo um Bergvall absolutamente técnico e defensivo, então um cara pra fechar um jogo, é uma excelente reserva. Você põe lá no final do jogo, vai lá, moleque, corre, tira a bola do pé deles e faz esse jogo ser fechado aqui. Então ele vai ter esse tipo de opção tática que antes ele não tinha, né? Esse cara com físico, esse cara com qualidade técnica, um cara com muito talento pra ele poder jogar o time pra ele. Então eu focaria bastante em amplificar James Maddison como figura principal, porque eu acho que Maddison ainda tem muito futebol pra apresentar, e também ele vai conseguir utilizar bem quem tá do lado dele, né? Eu acho que Kulusevski e Son são mais inteligentes do que quem está no banco de reserva. Pode ser que um Odobert traga um drible a mais que Kulusevski não traz, e talvez um Theo também traga um 1v1 mais poderoso que um Son, por causa da idade e tudo mais. Só que, cara, eles são mais inteligentes, eles têm um melhor passe, eles têm uma melhor visão de jogo, eles tomam melhores decisões, e isso vai fazer um grande favor pra Thomas Frank, que pode simplesmente pegar os seus laterais e tornar eles mais ofensivos. Então na direita nós temos Kulusevski e Brendan Johnson, que vai quebrar galho em todo canto, provavelmente ele deve usar Brendan Johnson em todo lugar do campo. E nós temos Heung-min Son e Mats Tel como ponta esquerda, né? Eles vão disputar essa posição aí, eu acho que é mais que o suficiente. E há uma clara subida de Tel, né? Que ele vai aprender com Son e depois vai tomar a posição do mestre dele, né? Porque Tel na ponta é interessante e Son tem mostrado uma quedinha de rendimento aí, mas deve voltar a jogar melhor com Frank. Eu acho que o futebol de Frank deve agradar bastante Son, e em alguns jogos ele deve dar uma focada inclusive nele. Por último, nós temos dois trabalhadores na camisa 9, né? Solanke e Richarlison. Dois jogadores que vão saber fazer pressão alta, vão saber ir atrás de uma bola e ser figuras ali centralização pra dar uma cabeçada. Então, são jogadores interessantes que não tem nenhum problema de continuar com o Thomas Frank. O que eu penso muito aqui, né? Ele sempre usa volantes defensivos, então vai ser uma dupla de volantes que vão ficar mais baixo em campo, marcando e tudo mais, mantendo o controle do campo. Se eu fosse, eu utilizaria laterais mais ofensivos. Ah, ele consegue? Sim, eu já falei, cara. Esse cara sabe variar muito a formação e ele consegue fazer esse tipo de coisa. Faria Son jogar um pouco mais por dentro, mais perto. O Kulusevski também com essa aproximação. Faria ele dropar um pouco mais pro meio de campo, às vezes, pra poder armar o jogo um pouquinho, né? Pra ter mais criatividade. E usaria mais os corredores do campo com os alas, né? Os laterais sendo mais ofensivos ali no jogo. E tentaria esse ser o padrão mais ofensivo do time. Com, claro, Solanke aqui sendo uma figura âncora ali pro time. E Maddison, quem sabe, chegando um pouquinho no ataque pelos dois lados, né? Eu acho que esse seria um plano interessante pra se fazer, mas ele pode, volto a falar, fazer muito mais coisa que isso e tem muito mais formações no leque dele. O que eu queria apresentar pra vocês é que não precisa montar um elenco separado para Thomas Frank. Quando você contratou ele, a proposta dele já era usar o que tem, porque ele não tem limitação disso. Agora a grande dúvida, que eu já abri aqui no vídeo, eu abro novamente. O que você acha que Thomas Frank vai ganhar com o Tottenham? Deixa sua humilde opinião aí na aba de comentários. Eu agradeço, inclusive, se você fizer isso. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço todo mundo que ajudou esse vídeo de qualquer maneira, com like. Também, se você quiser ajudar de outra maneira também, se gostou muito do vídeo e quer ajudar de outra maneira, pode ficar à vontade pra fazer o que você quiser, mano. Se quiser mandar mensagem, se quiser compartilhar, pode ficar à vontade. É isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos, agradeço a vocês que fazem esse canal acontecer. Tchau!